Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir então a sua opinião. Como você viu aqui no Expresso, o Superior Tribunal de Justiça afastou hoje o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A decisão faz parte das investigações que começaram com a Operação Placebo sobre irregularidades na área da saúde. As apurações chegaram ao escritório de advocacia da primeira-dama no suposto esquema de corrupção que o governador então faria parte. O tema de hoje é: por que os governos do Rio estão sempre envolvidos em escândalos de corrupção? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Mona Lisa, boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Começamos com você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Hoje, sexta-feira, a última sexta-feira de agosto, a gente amanheceu com uma notícia, acima de tudo, triste. A do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pela acusação de envolvimento em um complexo esquema de corrupção, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa. O dia é triste porque, mais e mais, parece que o estado do Rio de Janeiro, eleição atrás de eleição, continua refém de um mesmo modo de proceder que não tem compromisso com o interesse público, com o bem da população, com o bem da população carioca tão castigada historicamente pela violência urbana, por desastres naturais, pela má administração das contas públicas e também pela corrupção dos seus governantes. Um dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, um grupo que eu já elogiei publicamente aqui no grande debate, o doutor Eduardo El-Hagi, que participou do início das investigações e de uma parte dessa operação de hoje, disse ter a impressão de estar em um túnel do tempo, diante da semelhança com os casos de governadores anteriores. O dia é, para mim, especialmente triste, porque além do governador, recaem acusações contra a primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, da utilização do seu escritório de advocacia para lavagem de dinheiro. E para mim, como advogado, é sempre muito triste ouvir que a nossa sagrada atividade foi usada como subterfúgio para encobrir operações espúrias. É claro que isso pode acontecer com qualquer atividade, com atividades médicas, com atividades de engenharia, com qualquer tipo de prestação de serviço, mas quando a fraude utilizada no processo de lavagem de dinheiro envolve a advocacia, isso realmente me entristece, porque eu sei o quanto isso reforça o injusto preconceito que recai contra toda uma classe. A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, já foi inclusive condenada por lavar dinheiro acobertando as transações por meio de falsos contratos de serviços advocatícios. E agora nós vemos o mesmo tipo de acusação em relação à primeira-dama Helena Witzel. Por enquanto, só uma acusação. É bom deixar isso bem claro. Pessoalmente, embora me entristeça, eu tenho para mim que a investigação e a apuração desses atos são imprescindíveis para que a gente possa tomar o rumo correto da nossa história. A condenação dos maus políticos é essencial para o trabalho dos bons políticos. A condenação dos maus advogados é essencial para o trabalho de nós, advogados, que defendemos a nossa profissão com seriedade, com responsabilidade e com coragem. Assim como a condenação de maus juízes e promotores e procuradores é essencial para a preservação dos bons atores do sistema de justiça. Eu não sou um abolicionista, como já foi sugerido. Eu acredito na utilidade do direito penal e, se não acreditasse, eu sequer trabalharia há tanto tempo como advogado criminalista. No entanto, eu sempre faço questão de frisar que o direito penal é um instrumento falho, extremamente violento, no mais das vezes seletivos e muitas vezes injusto. E que, acima de tudo, não é capaz de mudar nada, absolutamente nada. Nem a política, nem a economia, nem a segurança, nem a violência. E o estado do Rio de Janeiro, lamentavelmente, parece ser um dos maiores exemplos disso. Prisão após prisão de governadores e os mesmos esquemas de desvio público continuam funcionando como se nada tivesse acontecido. Como se o último governador do Rio de Janeiro passado não tivesse sido preso ainda durante o seu mandato. Isso mostra, acima de tudo, que o problema da corrupção que se escancara no Rio de Janeiro, mas não é só, que só apenas reflete o que acontece em todo o Brasil, é um problema estrutural, um problema sistêmico, que independe
de quem esteja sentado na cadeira. Enquanto não se muda o sistema, e aqui me refiro especificamente ao sistema administrativo, de contratação, de supervisão, de auditoria interna e externa, esse sistema sempre vai encontrar formas de substituir as suas engrenagens, porque para essa máquina pouco importa o partido, a ideologia, a crença. Essa máquina se adapta a qualquer peça. Mas, infelizmente, o direito penal não cuida de sistemas, cuida de pessoas, cuida de engrenagens. A única coisa que ele pode fazer é tirar algumas delas de circulação, mas outras vão tomar o seu lugar, com maior ou menor eficiência, com maior ou menor velocidade, com maior ou menor produtividade. E, infelizmente, a velocidade, eficiência e produtividade com que a máquina carioca de corrupção troca suas peças são impressionantes. Novamente, isso não isenta nenhuma peça da sua culpa. Mas, antes de mais nada, essa culpa precisa ser demonstrada, provada, ratificada, respeitando seus princípios constitucionais, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Respeitando-se a tripartição de poderes, o princípio republicano e também o princípio democrático. É sobre isso que eu pretendo tratar no debate de hoje. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, se o direito penal fosse tão inútil, nós poderíamos abolir as leis. E se ele fosse tão inútil no caso da corrupção, né, nós não teríamos um governo federal há 20 meses sem um caso registrado. Mas, enfim, os fatos demonstram que o Rio de Janeiro é um antro de corrupção. São sucessivos governadores investigados e presos, né, por desvios milionários de verbas públicas. São políticos associados ao crime organizado, ao jogo ilegal e às milícias. Esquemas em gabinetes parlamentares para repasse de salário de assessores, elites empresariais atuando aí em regime de compadrio com órgãos de fiscalização e caciques partidários, organizações não governamentais parasitárias do erário atuando como cabos eleitorais, partidarização do serviço público em troca de vantagens patrimoniais, partilha geográfica de território por organizações criminosas de viés terrorista, grupos de comunicação acusados de pagamento de propina e de recebimento de valores não declarados. Fora as autoridades públicas fraudando contratos da saúde em plena situação de calamidade. Enfim, no Rio, aquela máxima que a gente trouxe do Gabriel Pensador ganha relevos de verdade absoluta. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Mas por que essa unidade da federação se tornou um bunker do crime e da corrupção, endereçando aqui o tema em debate? Claro que um fenômeno dessa monta ele é multifatorial, mas a gente pode destacar um denominador comum entre o Rio de Janeiro e Brasília, né, que é outro polo da delinquência política e da criminalidade do colarinho branco. Ambos são centros de poder com enorme presença do Estado. Brasília é a nossa atual capital, mas o posto de Distrito Federal da República foi ocupado pela cidade do Rio de Janeiro até 1960. Na verdade, o protagonismo político do Rio remonta, né, a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo da tirania do Napoleão Bonaparte. Então, desde aquela época, é uma terra que favorece os amigos do rei. Nesse sentido, a história carioca, ou fluminense, se confunde com a realidade da nossa república, conforme denunciada na obra Por que o Brasil é um País Atrasado, do cientista político, agora deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O nosso país é governado por uma sucessão de oligarquias extrativistas, rentistas, especuladoras, que, em parceria com a alta burocracia do funcionalismo público, sequestraram o Estado e reforçaram seus mecanismos intervencionistas, objetivando o quê? A manutenção de privilégios, de concessões, de acesso fácil ao tesouro e de toda a sorte de vantagens competitivas injustas que fazem com que o Brasil, ainda hoje, ocupe apenas a 144ª posição no ranking da liberdade econômica da Heritage Foundation. Isso numa lista de 180 países analisados, né? Então, em outras palavras, o Brasil é o 36º país mais hostil à geração de riqueza no mundo e é classificado oficialmente como majoritariamente não livre. E a riqueza que é gerada, né, no mínimo 1/3 dela, é confiscada da população por meio de tributos tão injustos que fariam Tiradentes se esquartejar por iniciativa própria. E ainda assim, num estado com abundância de recursos, incluindo aí os recursos naturais, como o petróleo, a administração pública é incapaz de pagar os servidores em dia e de oferecer leitos de hospital suficientes para atender a população vulnerável durante uma pandemia que tardou a chegar em solo nacional. E aqui já desembarcou como uma tragédia anunciada. Pior,
nós descobrimos aí pelo trabalho valoroso das autoridades policiais e do MP que em plena crise orçamentária de saúde pública, o novo governo é suspeito de incorrer em velhas práticas. Governo esse capitaneado por um egresso da magistratura federal, um antigo juiz que gozava da credibilidade trazida pela reputação do seu antigo cargo. Mas, ao que tudo indica, provou ser mais do mesmo, inclusive no quesito de ambição política e de delírios de grandeza. O Oswaldo Cruz, consagrado sanitarista, quando venceu a febre amarela no Rio, com seu exército de agentes apelidados aí de mata-mosquito, se esqueceu de erradicar a mosca azul, que certamente picou o governador afastado, mais de uma vez. Mas tem um grande risco envolvido quando a gente se aventura a fazer uma análise conjuntural, global, estrutural, dessa corrupção endêmica no Rio de Janeiro, a corrupção que atravessa décadas, passa por todos os governos e já contaminou os 3 poderes. O risco é o seguinte: relativizar a gravidade e a causa fundamental da corrupção. O fato da corrupção ser um problema antigo, o fato da corrupção ser um problema sistêmico, não afasta o fato de que ela nasce de um ato de vontade e de uma escolha individual. Nenhum desses supostos criminosos do estado do Rio de Janeiro vive em estado de necessidade. Aqui não se trata de furto famélico para alimentar a família, mas de corrupção na mão grande, roubando milhões, roubando bilhões que deveriam ser investidos em prol da população mais vulnerável. E é preciso que um fato reste claro e cristalino no debate público. O principal fator para o cometimento de um crime é índole pessoal. Ilícitos, eles são praticados por desvio de caráter, em maior ou menor grau, e salvo raríssimas exceções, a escolha do indivíduo é livre. Ele opta pelo atalho da marginalidade. Então, ele que sofre as consequências. O problema é que a criminalidade no Brasil é catapultada e anabolizada pela impunidade, promovida pela alta cúpula do judiciário e as suas interpretações criativas de uma lei penal constitucional que já na sua origem era branda demais com o crime. Então é o seguinte: queremos reduzir a corrupção no Rio e no Brasil? Isso só vai acontecer quando os criminosos temerem a aplicação da lei. E esse não é o caso num país que sequer prende seus condenados em segunda instância. Enquanto esse for o estado das coisas, esse mesmo tema será debatido por muitos e muitos anos e o resultado vai ser sempre o mesmo. Vamos aos debates? Vamos ao debate, mas, claro, são muitos temas, então pode usar o plural também. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, existe uma corrente da criminologia que concorda com você de que a criminalidade ela depende da índole substancialmente do criminoso. Mas essa corrente criminológica ela foi ultrapassada ainda no século XIX. Desde então, todos os pesquisadores que se colocam sobre o tema veem que são multifatoriais e que índole pode ser sim um dos fatores, mas certamente não é dos mais determinantes. Inclusive, nos novos estudos sobre neurociência, mostram que até o conceito de livre-arbítrio está aí muito em jogo nesse novo estudo criminológico. E quando a gente está falando de criminalidade, a gente está falando de uma miríade enorme de comportamentos, que vão desde um furto famélico, como você colocou, até grandes esquemas de corrupção. E eu acredito que sim, no esquema de corrupção, há sim uma determinação. Inclusive, o crime de corrupção é um crime doloso, é um crime que exige a comprovação da intenção e da vontade da pessoa. Então, por isso, a gente precisa só colocar que essa questão da índole não é uma questão tão simples. A gente está falando de muitos comportamentos, inclusive alguns nem dolosos. Mas já que você trouxe Tiradentes, e eu gostei inclusive dessa expressão, na verdade ela é um pouco perturbadora, mas a gente... Gráfico, né, doutor? É um pouco gráfica, né? Não é legal pensar nela. Mas o fato é que isso que aconteceu com Tiradentes aconteceu justamente nas ruas do Rio de Janeiro. Eu me espantei quando soube disso também. Como a gente fala da Inconfidência Mineira, a gente sempre pensa em Tiradentes sendo executado lá, mas ele, na verdade, é trazido ao Rio de Janeiro e o suplício dele, o martírio dele, acontece no Rio de Janeiro. E lembrar de Tiradentes é muito importante para a gente lembrar de casos de erro judiciário, de casos de pessoas que foram condenadas com o apoio da opinião pública inteira e que a história mostrou que estavam erradas. É por isso que, historicamente, se une em um núcleo
princípios fundamentais do processo penal que não podem ser ultrapassados. E eu vou trazer algum desses princípios na fala, já vi que acabou aqui, e depois eu vou trazer alguns deles. Só para lembrar que Tiradentes não foi julgado por corrupção, né? Na verdade, ele foi julgado por desafiar a autoridade estatal, inclusive contra a alta tributação, que à época remontava só 20%. Né? Hoje, seria terrorismo. Exatamente, mais de um terço do PIB. Mas, enfim, eu acho a comparação absolutamente descabida no tempo, no espaço, na proporção das coisas, até porque o nosso sistema judiciário já evoluiu muito e certamente a ampla defesa, né, não é o maior dos nossos problemas judiciais, a falta da ampla defesa ou do contraditório. Pelo contrário, né, nós temos um país que, pelo menos no caso dos ricos e poderosos, e é disso que a gente está falando quando a gente trata de grandes corruptos, né, eles estão com esses direitos muito bem guardados. Falar que a índole pessoal não é o principal fator no cometimento do crime, ou seja, o livre-arbítrio, é literalmente dizer que os corruptos são levados a praticar corrupção. Isso é inadmissível, porque aí você relativiza, né, todo o processo, inclusive você coloca em xeque a punição do Estado. Então, isso aí não faz o menor sentido. Se as pessoas forem levadas a cometer crime, até crimes dolosos, né, que exigem a intenção do cometimento do ato, como é o caso do crime de corrupção, é óbvio que isso parte de um ato de vontade. Falar que um corrupto é levado a roubar, alguém o ameaçou, ele foi premido aí por circunstâncias ocultas, forças ocultas, claro que não. Isso não faz o menor sentido, especialmente se nós considerarmos que a esmagadora maioria da população, inclusive eu, você, espectador da CNN, nós não cometemos esses crimes. Então, essa população criminosa, né, é uma minoria. Então, como é que você explica? Todos somos submetidos aí a circunstâncias análogas. Você pega uma comunidade carente, aquele mito, né, de que pobreza é necessariamente um gatilho para a criminalidade. Ora, a maioria das pessoas nas comunidades não se dedica a nenhuma atividade marginal. Né? Então, esse argumento ele não se sustenta na lógica e ele é uma ideia perigosa, no sentido de que, então, vamos abolir todo o sistema penal. Você fala que não é abolicionista, mas fala que a índole não está relacionada ao crime como um dos principais fatores. Eu acho que isso não tem cabimento e está em desacordo com a realidade. Não, tudo bem, é sua opinião. Eu só queria dizer também que, mais uma vez, quando a gente coloca uma imagem de Tiradentes e usar ele para resgatar uma ideia de erro judiciário e de princípios fundamentais, não quer dizer de forma alguma que eu estou comparando Tiradentes a Wilson Witzel. Eu jamais faria essa comparação, fique absolutamente tranquilo, Caio. E mais uma vez, eu disse no começo, eu até ressalto o que eu disse no começo, que eu não sou abolicionista, que eu vejo utilidade no direito penal. A questão é que o direito penal ele não pode ser a panaceia. Não dá para a gente achar que com operações policiais a gente vai resolver o problema da corrupção no Brasil. Não dá para a gente achar que a gente prendendo todos os governadores do Rio, a gente vai conseguir curar o problema da corrupção. Veja, Caio, nesse caso, nós temos os 5 últimos governadores do Rio de Janeiro ou presos, ou condenados, ou envolvidos em problemas de corrupção. O atual agora sendo acusado. O vice dele sofreu a busca e apreensão. Na escala, né, na hierarquia, quem assumiria seria o presidente da Alerj, que também sofreu uma medida cautelar hoje. E agora a gente chega no presidente do Tribunal de Justiça, que eu espero que não tenha nada contra ele. Mas o fato é que o nosso sistema de justiça evoluiu em relação à época de Tiradentes. Evoluiu, mas nem tanto. Olha como, nesse caso, a gente tem algo que me deixa bastante perturbado, Caio. Por mais que sejam graves as acusações contra o governador do Rio de Janeiro, e aqui eu lembro uma grande frase do ministro Marco Aurélio: quanto mais grave a acusação, mais criteriosos nós temos que ser na análise. O governador do Rio de Janeiro foi hoje afastado por uma decisão monocrática, sem ser ouvido, sem que se tomasse o seu depoimento, sem que se falasse com ele: olha, o que você diz dessas acusações? Com base, em grande parte, em uma delação premiada de um ex-secretário que estava realmente muito envolvido em esquemas de corrupção e que teve que fazer uma delação premiada. Que o Ministério Público aceitou, claro, é o papel dele,
mas que é uma prova que tem que ser vista com muita cautela. E é uma decisão monocrática, Caio, que você já trouxe aqui e sabe qual é o problema dessa. E isso é bastante perturbador. E isso mostra que a gente não evoluiu tanto assim, não, desses anos atrás. Não, eu sou um crítico, né, à ingerência de um poder no outro. E também sou um crítico às decisões monocráticas, nisso a gente vai concordar, mas não é esse o tema do debate. A gente não está discutindo se o afastamento do governador foi justo ou não, basta ver o letreiro aqui embaixo na tela do espectador. E eu entendo até a motivação do desembargador, certamente há indícios fortíssimos, mas isso deveria ser uma decisão colegiada, inclusive dentro dos ritos do processo de afastamento. Agora, eu tenho uma dúvida, e essa é uma dúvida legítima, doutor, porque eu não tenho mesmo a resposta para ela, não sei se de repente a nossa mediadora pode ajudar, de quantos dos governadores processados e presos estão presos em regime fechado. Eu realmente tenho essa dúvida. Porque quando a gente fala, o problema da lei, eles estão sendo punidos, eles não estão sendo punidos. Pelo que eu vi, né, pelo menos o ex-governador, o Antônio Garotinho, parecia muito confortável dando entrevista aqui para essa emissora, a CNN, que vai ter um programa especial sobre a corrupção no Rio de Janeiro. Então, ser processado não quer dizer absolutamente nada se você não vai ser preso, né? A morosidade da justiça, a lentidão na punição dos crimes é uma forma de injustiça. E é a força motriz da impunidade. Você acha mesmo que esses corruptos têm medo da lei penal brasileira? Claro que não. Corrupção nem é crime hediondo. Corrupção mata. A gente, no Rio de Janeiro, se falam em cifras de bilhões. Imagina a falta que esse dinheiro não faz, porque a gente tem um Estado que tem um problema crônico de pessoas morrendo em fila de hospital. Então, assim, a gente está falando, né, obviamente estou usando uma figura de linguagem, de assassinos da população vulnerável. É disso que a gente está falando. Essa é a gravidade. E aí você vê pessoas, às vezes, já condenadas ou com gravíssimas suspeitas ali desfrutando da sua liberdade, como se fossem inocentes, um acusando o outro, né? E a população a ver navios, as vítimas a ver navios. Por quê? Porque o direito penal brasileiro, ele enxerga, né? Ele enxerga a lei só da ótica do bandido. Essa é a famosa bandidolatria. E se esquece de pensar um pouco mais nas vítimas desses crimes bárbaros. Eu não sei responder essa pergunta. Eu sei que o ex-governador Sérgio Cabral pegou 300 anos de prisão, continua preso e acredito que ficará preso aí durante um Cabral, bom tempo. Acho que tá preso. A não ser que ele consiga uma delação premiada, eu nem sei quem que ele vai delatar, né? Porque ele era o governador, ele estava ali em cima de tudo, mas o fato é que o direito penal, ele está fazendo o papel dele, no ritmo dele, como deve ser feito. E é assim que funciona, não é assim que funciona só no Brasil. Isso funciona no mundo inteiro assim, com muito critério. A gente fala, no Brasil é muito difícil ir para a prisão. Não é muito difícil ir para a prisão. Não é mais difícil ir para a prisão no Brasil do que nos Estados Unidos ou vice-versa. Porque lá também existem muitos critérios, existem todo um devido processo legal. E isso é preciso ser respeitado, principalmente quando a gente junta essa interação muito complexa entre o direito e a política. Quando a gente está falando de uma medida cautelar que está sendo dada em direito penal, que vai afetar uma escolha do eleitor, de milhões de eleitores que elegeram Wilson Witzel como o seu candidato, como o governador do Rio de Janeiro. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento. Wilson Witzel, ele sofre um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse processo ele estava suspenso até agora por algumas vicissitudes que não vale a pena a gente entrar aqui. Ele inclusive saiu, mas a Assembleia ia votar, é o próximo passo, votará se vai afastar ou não Wilson Witzel. A Assembleia pode fazer isso. A Constituição Estadual do Rio de Janeiro diz que quando ele é processado por um crime comum, que é esse caso, é um crime comum, não é um crime de responsabilidade, a Assembleia pode votar se ele vai ser também suspenso. Mas, por conta de um precedente do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal disse lá atrás que não precisa de nenhum filtro político nos estados, como existe na União, no processo de impedimento, para que se possa afastar um
um governador. E isso tem uma razão jurídica que eu não vou entrar agora. Agora, o grande problema é que, quando se recebe a denúncia contra um governador, é uma corte especial do STJ que vota isso. Os 15 ministros mais antigos, né? E aí é onde se analisavam as medidas cautelares. Nesse caso, foi feito monocraticamente. Um juiz só, um ministro só decidir sobre o futuro político de uma pessoa que foi eleita. É aqui onde entra o que eu disse no começo, os princípios republicanos, que diz que todas as pessoas, até o presidente da República, pode responder pelos seus crimes, mas o princípio democrático, que mostra que é necessária uma proteção especial para esse tipo de acusação. Eu volto na minha fala para completar isso. Nós já estamos nos argumentos finais. Caio, você começa, por favor. Claro. Bom, só deixar muito claro, né, o eleitorado fluminense, ele elegeu um candidato, não um corrupto. Então, diante de evidências irrefutáveis aí de crime de responsabilidade ou mesmo de ilícito penal, ele deve ser afastado dentro dos trâmites legais, porque o voto não pode ser considerado um passe livre para cometer crime, né? Eu, mais do que todo mundo, respeita, ou como todo mundo, respeita o sufrágio, mas não é passe livre para cometimento de crime. E sobre o uso do direito penal, basta ver os efeitos do Lava Jato. Você sabe, mesmo com as derrotas legislativas e jurisprudenciais, já falei aqui da impossibilidade de prisão após julgamento de segunda instância, mas também a aprovação da lei de abuso de autoridade, o juiz de garantias, as mudanças nas regras de delação, de prisão preventiva, com tudo isso, né, os efeitos da Lava Jato, eles podem ser comprovados nessa nova gestão. Diminuiu bruscamente os casos de corrupção na esfera federal. Bruscamente. Né? Inclusive, a gente sempre discutiu isso, né? Olha, a corrupção é um crime que demora para ser apurado em termos. Olha quanta coisa já se descobriu no governo do Rio de Janeiro. Já foram apurados algumas questões aqui no governo de São Paulo, principalmente no que se chama aí de covidão, né? Que são aqueles contratos com suspeita de algum tipo de fraude no âmbito da pandemia. Então, é disso que a gente está falando. É óbvio que quando você tem as autoridades temendo a lei, os crimes diminuem. Isso é elementar, é quase uma conta de soma, é muito fácil. Bruno, seus argumentos finais? Obrigado, Mona Lisa. Caio, infelizmente, a gente ouviu aqui, antes de entrar no grande debate, uma notícia sobre funcionários sendo contratados pelo Ministério da Educação que sequer ainda tinha sido construída a escola. A gente ouve todos os dias. E se a gente quer acreditar que não tem nenhum esquema de corrupção no governo, eu não vou discutir isso com você. Eu acho que aí você tem sua opinião, você vê do jeito que você quer. Fácil, doutor. Eu tenho um olhar muito diferente sobre o que está acontecendo. Mas o fato é que a gente não pode chamar, na altura do que está acontecendo, de fatos irrefutáveis, de uma corrupção irrefutável, o que está sendo imputado ao governador do Rio de Janeiro e à sua esposa. Novamente, eles sequer foram ouvidos. Eles devem ser ouvidos e eles podem apresentar explicações. Sempre é possível, Caio. Caio, sempre é possível. Eu sei que você está olhando com uma cara meio incrédula, mas eu estou te dizendo, no processo penal as coisas são reveladas aos poucos. Prova irrefutável é só aquela que é feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, foi depositado dinheiro na conta da esposa dele? Esses dinheiros são em valores vultosos, são em valores picados, mas pode ter uma explicação. A gente tem que aguardar a explicação disso, Caio. A gente precisa aguardar. Por que foi depositado dinheiro na conta da sua esposa? Ele pode ter uma boa explicação. Ele tem o direito, ele tem o dever de explicar isso para toda a população. Então, vamos esperar. Vamos esperar para saber por que tem dinheiro na conta da esposa dele. Isso não é uma prova irrefutável. Chegamos então ao fim. Obrigada, debatedores. O Caio pediu aí a informação, né? Claro, deixando claro, a gente trouxe essa informação no Expresso e deixando claro também para os dois. Quem faz pergunta aqui para vocês sou eu e não o contrário. Mas em prol da informação, vamos responder. 5 dos ex-governadores do Rio respondem a processo. Sérgio Cabral, preso e condenado, 280 anos. Pezão em liberdade, mas é domiciliar. Moreira Franco em liberdade, Rosinha Garotinho em liberdade e Antony Garotinho em liberdade também. Maravilhoso, Mona Lisa. Bom fim de semana, debatedores. Obrigado, até segunda.